Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula de Fundamentos de Banco de Dados. Hoje vamos falar sobre cardinalidade de relacionamentos. A cardinalidade indica quantas vezes uma dada entidade poderá aparecer em um relacionamento. Por exemplo, o fornecedor pode ter quantos tipos de produtos disponíveis. Notem que é uma relação, né, entre fornecedor e produtos, as entidades. Um tipo de produto pode ter quantos fornecedores? Então, notem que está relacionado à questão de ocorrências, né? É a contabilidade aí de ocorrências que podem haver nessa relação entre as entidades. Então, existe uma classificação, a gente vai começar falando sobre a cardinalidade máxima, que dá a ideia de multiplicidade. Por exemplo, numa relação entre entidades aluno e curso, a gente pode ter a relação com matrícula, né? A relação voltada à matrícula. Então, o aluno está matriculado no curso, ou um curso pode ter um aluno matriculado. Então, a gente vê que, de acordo com restrições, né, a gente pode ter mais ou menos ocorrências. Então, de acordo com a imagem aqui, podemos notar, por exemplo, que no exemplo aqui a gente tem o Rodrigo com a possibilidade de duas ocorrências, né? Ou seja, ele matriculado em dois cursos. Então notem que essa relação a gente consegue contabilizar a quantidade de ocorrências, né? O aluno Rodrigo pode estar matriculado em dois cursos, né, no mesmo momento, beleza? Quantos alunos um professor pode orientar? Ou quantos orientadores um aluno pode ter? Então, essa quantidade aqui que a gente contabiliza são as ocorrências, né? E isso é delimitado de acordo com a cardinalidade. E aí, para a gente representar isso de forma visual, né, existem várias notações aí. E a primeira é conforme aqui a figura, né, as figuras aqui. Nós temos, por exemplo, a cardinalidade que representa 1 para 1, né? Então, por exemplo, a ideia de que um professor apenas pode orientar apenas um aluno. Vale salientar, gente, que não entrem na pilha de estar levando em consideração contextos, porque isso é muito relativo. Como assim, professor? Vai depender do sistema que você está desenvolvendo. Então, nesse caso, vamos supor que o sistema tem essa restrição. Apenas um professor pode orientar apenas um aluno, ou um aluno pode apenas ser orientado por um professor. A gente sabe que, dependendo das situações, um professor pode orientar vários alunos, né? Então, só supondo aqui que isso é um sistema específico. Então, nesse contexto, a gente poderia ter a notação, né, de cardinalidade aqui de 1 para 1 representado por setas, né? Estou aqui, ó, indicando essa seta, e essa seta então é a relação 1 para 1. Já mudando um pouco, eu posso ter também aqui um professor pode orientar muitos alunos. Então seria a relação 1 para muitos. Então, com a seta e muitos apenas com a linha, certo? Em muitos casos, a linha grossa também indica muitos, né? Então, ela pode se diferenciar de uma linha mais negrita e uma menos. Então, a mais negrita geralmente é muitos, né? Nesse outro ponto aqui nós temos o contrário, né? Muitos professores podem orientar apenas um aluno. E por último, muitos para muitos, né? Muitos professores podem orientar muitos alunos. Então isso é muito relativo quanto ao sistema, né? Aí a notação não se resume apenas a essa. Nós temos essa também aqui, ó.
onde você tem 1 para 1 com essa barrinha aqui, né, na vertical. Então aqui representa 1 para 1, aqui representa 1 para muitos. O muito aqui é representado pelo que a gente chama, né, de pé de galinha. Então esses 3 pontinhos aqui indicam um pé de galinha, então indica na verdade aqui na cardinalidade muitos, né? Então um professor pode orientar muitos alunos. Lembrando também, pessoal, que essa definição de muitos, né, não implica dizer que obrigatoriamente tem que ter um valor X, né? É N, ou seja, tende de nenhum até, né, quantidades N aí. Podemos ter aqui também nesse outro exemplo, ó, muitos para um e muitos para muitos. A notação mais comumente vista na literatura, né, é essa aqui, tá? Mas vale salientar que é imprescindível que a gente conheça as mais utilizadas, né? Não só a mais utilizada, porque varia muito exemplos, então às vezes você pega de um outro autor que usa uma outra notação, então é bom estar por dentro. Nesse caso aqui é muito mais simples de interpretar, né? Porque é com um valor numérico 1 aqui, ou com N representando muitos. Então, 1 para 1, né? Ó, 1 para 1 para muitos, muitos para 1 e muitos para muitos. Aqui tem um exercício simples, né? Na verdade, um exemplo de cardinalidade máxima. Uma pessoa pode ter mais de um endereço. Uma pessoa pode ter somente um endereço. Então a gente pode parar e tentar identificar aqui, ó, a entidade pessoa pode ter mais de um endereço. E uma pessoa pode ter somente um endereço. Então você tem duas situações aí, né? No caso aqui representando a esse primeiro aqui, né, ó, uma pessoa pode ter mais de um endereço, então nós teríamos um para muitos, né? Uma pessoa pode ter somente um endereço, a gente teria que ter 1 para 1. Acredito que eu não acabei colocando o exemplo de 1 para 1, mas só para que você, né, entenda que teria que mudar, né, a cardinalidade aqui, né, para representar essa segunda parte, ok? Cardinalidade mínima. Então temos aqui a máxima, né? A gente vê ali que é voltado a até, né, mais valores aí, pode até tender a um limite também, certo? No caso da mínima, é o mínimo que teria, né, necessário aí de ocorrência. Então a máxima indica a gente se preocupar com até quantos, né? E aqui é o mínimo, ou seja, pelo menos, né, de onde parte aí um mínimo de ocorrência. Então, se todas as entidades, né, sim, vale salientar que a gente leva em consideração a participação total. Então, se todas as entidades do conjunto E participam de pelo menos um relacionamento de R. Então, notem que é uma ocorrência mínima aí, né? Então, se todas as entidades do conjunto E participam de pelo menos um relacionamento de R. Então, por exemplo, um aluno deve estudar obrigatoriamente em uma turma, certo? Nós podemos ter também a participação parcial, né? A total, ela obriga, né? E a parcial, ela não obriga. Então, se todas as entidades do conjunto E participam ou não de pelo menos um relacionamento de R. Então, é opcional, né? Um aluno deve ou não estudar em uma turma, certo? Então, participação parcial, a gente tem a associação opcional, ou seja, pode ocorrer de não ter nenhuma participação, né?
nenhuma ocorrência. Já a participação total, existe uma associação obrigatória de pelo menos, né, uma ocorrência. Então, por exemplo, todo aluno deve estudar no máximo em uma turma. Uma turma pode estar associada a mais de um aluno. Então a gente tem aqui, ó, uma limitação, né? Porque ele tem até no máximo uma turma para se estudar, e uma turma pode estar associada a mais de um aluno, né? Então temos aqui a cardinalidade n para 1, ok? Então, visualizando, né, a cardinalidade mínima, a gente pode ver um outro cenário, onde todo aluno deve estudar obrigatoriamente em uma turma. Todo aluno deve estudar obrigatoriamente em uma turma. Então, isso aqui, ó, representa que todo aluno deve estudar. A gente tem uma representatividade aqui de mínimo para máximo. Então, diz o seguinte, que todo aluno, ou seja, um aluno, deve estudar obrigatoriamente em uma turma, pelo menos, tá? A gente vê a cardinalidade da entidade aluno nessa parte aqui. Então, todo aluno ele deve estudar obrigatoriamente em uma turma. Já uma turma pode não estar associada a algum aluno. Então, notem que ela pode ter, ou melhor, pode não ter, né, nenhum aluno, ou melhor, pode não estar relacionada aqui, associada, quer dizer, a um aluno, né, ou pode ter N aí associações, ok? Então, uma turma pode não estar associada a algum aluno. Então, aqui, né, de 0 a N, ou seja, pode não ter nenhum aluno ou pode ter vários. E faz sentido, né, no contexto comum, né? Bom, então é basicamente o que eu mostrei há pouco, né? Aqui somente cardinalidade máxima. A gente tem uma representatividade simples já, como a gente já vinha vendo, né? Um professor pode orientar no máximo um aluno, e um aluno poderá ter no máximo um orientador. Então a gente tem aqui, ó, um professor pode orientar no máximo um aluno, e um aluno, né, pode ter no máximo um orientador. E aí a cardinalidade que nós vimos no slide anterior, né, contabilizada por máxima e mínima, né, ou na sequência mais coerente mínima e máxima, um professor pode orientar no máximo dois alunos. Então, ó, um professor pode orientar no máximo dois alunos, ou até não estar orientando nenhum. E um aluno deverá ter obrigatoriamente um único orientador. Então, um aluno deve ter obrigatoriamente um único orientador. Tá? Lembrem-se disso, que essa entidade atende-se a ela essa cardinalidade e a essa entidade essa cardinalidade aqui. Tá? Professores, se nós quiséssemos, né, garantir uma cardinalidade mínima aqui, né, obrigatória e não parcial, aqui está parcial, então eu teria dito que um professor deve orientar pelo menos um aluno, né? Então aqui seria, se for um, né, para muitos, então seria um para N, né? Ou se fosse no mínimo um e no máximo dois, né? Então seria um para dois, tá? Exercício. A todo funcionário deve ser alocada obrigatoriamente uma mesa. Porém, nem toda mesa precisará obrigatoriamente estar alocada a algum funcionário. Vamos tentar identificar as entidades, né? Que foi algo que eu cobrei em exercícios anteriores. Então, funcionário é uma entidade, né? Alocar ou alugar, algo relacionado a isso, seria a relação,
E mesa seria a outra entidade, não é isso? Funcionário e mesa. Então, a todo funcionário deve se alocar obrigatoriamente uma mesa. A gente tem aqui, né, uma cardinalidade que não representa aquele teor parcial, e sim o total, né? Porém, nem toda mesa precisará obrigatoriamente estar alocada a algum funcionário. Já esse contexto aqui implica parcialidade, né? Então vamos visualizar aqui: funcionário deve ser alocado obrigatoriamente, ó, a todo funcionário, né? Então, quando o termo é todo funcionário, quer dizer que cada um, né, deve ter a mesa alocada obrigatoriamente, né? Deve ser alocada obrigatoriamente uma mesa, né? Vale salientar isso também, uma mesa. Então, para cada um funcionário, uma mesa deve ser alocada. Porém, nem toda mesa precisará obrigatoriamente estar alocada a algum funcionário. Então, notem que parcialidade é indicada pelo zero, porque pode não haver nenhuma mesa alocada, como pode ser alocada por um funcionário. Tá bom? O autorrelacionamento, que é uma forma que eu mostrei, né, diante do diagrama de identidade de relacionamentos, quando eu apresentei para vocês, que mostra a entidade se relacionando com si própria, né? E a gente só não tratou a parte de cardinalidade. Então, um exemplo aqui bem típico, né? Uma pessoa só pode casar obrigatoriamente com uma pessoa, né? No caso aqui no Brasil, né? Isso aqui é comum, né? Uma pessoa se casar apenas com outra pessoa, né? Inclusive é crime quando isso não ocorre, né? Uma pessoa casou com mais de uma pessoa, não pode, né? Juridicamente falando, não pode. Então, a relação que se tem é o seguinte, né? Um para um e um para um, tá? Uma pessoa só pode se casar com uma própria pessoa, tá bom? Mas para a gente entender melhor esse relacionamento, entender o que poderia estar implicando aqui as duas transições, né? Já que a gente tem apenas uma entidade, é como se essa entidade se repetisse, né? Do lado aqui e montando um cenário parecido com o que a gente vem vendo aqui, tá? Mas na verdade, pessoa é uma entidade única. Então eu uso as duas transições como se fossem sequenciais, uma indo e uma voltando. Então, uma pessoa só pode se casar com outra pessoa, né? E fica meio que lembrando a ideia de um loop. Mas vamos imaginar nessas transições o homem e a mulher, por exemplo. Dependendo do país, né? Existem países que permitem a poligamia, que é justamente esse ato de se casar, né? Ter uma relação com mais de uma pessoa. Então, existem países ainda que se permite a poligamia, existem até alguns países que adotaram, né, essa prática há não muito tempo, há poucos anos, e aí consiste justamente nisso. Por exemplo, há países em que o homem ele pode casar com mais de uma mulher. Então, diante desse cenário, a gente poderia ter aqui, ó, um homem, uma pessoa, né, aqui, ó, pode casar com mais de uma mulher. Então, a transição que representa a relação do homem, né, lembrem-se que sempre é a transição contrária, né? Então, o homem aqui, ele pode casar com uma ou mais mulheres. Porém, a mulher só pode se casar com uma mulher só pode se casar com um homem, tá? Então, o autorrelacionamento, a cardinalidade aplicada funciona dessa forma. Um outro ponto muito importante que faz a diferença também nessa parte da cardinalidade é o atributo identificador ou atributo-chave, também conhecido por chave primária, né? Muito comum o termo em inglês, né? Primary Key ou PK, né? Abreviado, é um atributo escolhido para a identificação de uma entidade.
Se vocês observarem, né, mesmo os alunos menos experientes no ramo de desenvolvimento de software devem ter percebido que geralmente a gente tem em sistemas um código, uma matrícula, ou seja, algum atributo que represente, né, a identificação daquele registro, né? Inclusive é utilizado às vezes até para evitar duplicidade, né? Algum problema de duplicação. Por exemplo, a ideia de um CPF, né? Um CPF ele é único, né? Não existem CPFs iguais, número de uma residência na mesma rua, né? Você não tem casas, isso gera conflito. Não é diferente nesse cenário. Isso é o que faz tornar a entidade única. Quando eu digo a entidade única, eu posso ir além. Eu estou falando dos registros, das instâncias, né? Tornar essas instâncias únicas. Ou seja, por exemplo, se eu cadastrar aqui um empregado, né? Que ele tenha sua matrícula diferente do próximo empregado que eu for cadastrar, para não haver conflito, né? Não haver duplicidade. Então isso impede essa questão de redundância, duplicidade, o que pode gerar uma confusão no banco. Então ele é representado por um sublinhado, tá? Nesse caso aqui, a chave denominada para esse diagrama foi a matrícula, né? Então o atributo matrícula é o atributo que representa a chave primária de empregado. Então, uma vez configurada essa abordagem aqui, levando em consideração esse diagrama simples, eu vou ter que sempre ter esses critérios aqui de chave primária, evitar que a matrícula possa se repetir. Então, vocês vão ver futuramente, né, num futuro bem próximo aí, quando a gente estiver fazendo algumas aplicações na prática, vocês vão ver que a gente configura isso e evita de fato, quando você vai tentar fazer um registro de um empregado com a mesma matrícula já existente no banco, ele não vai permitir, né? Isso é uma forma de restrição. O identificador também pode ser composto pelos atributos da própria entidade e também pelos relacionamentos dos quais a entidade participa. Então a gente pode ter algumas combinações também que vão auxiliar nessa prática de identificação, tá? De chave. Por exemplo, né, relacionando aqui com essa questão das combinações, vamos imaginar esse cenário aqui, né? Ó, nós temos aqui um dependente, obrigatoriamente deve estar relacionado com um único empregado. Então temos aqui, ó, um dependente, né? Ele deve estar relacionado, ó, um dependente para né, com um único empregado. E aí vamos observar o seguinte: nesse cenário aqui, né, nesse diagrama, a gente tem que um empregado pode ter de 0 a n dependentes, né? E o dependente, como já foi falado, deve estar relacionado com um único empregado, ok? Então aqui eu tenho algumas instâncias representativas, tá? Eu tenho aqui, por exemplo, imaginando que 1111 seria o ID aqui, né? Ou ID, né? Da entidade empregado, né? Então Pedro é o nome dele, né? Ó, fazendo relação com esse atributo. Uma outra instância seria 1234, o ID, e o nome Helena, né? Representa-se aqui instâncias, ou seja, registros, né? E aqui 1133, o ID, e João, o nome desse outro empregado, tá? Dessa outra instância. Beleza? Aqui na entidade dependente nós temos algo também, ó, de algumas instâncias, né? 97 Juquinha, 98 Heleninha e 99 Bielzinho. Bom, o termo relacionamento não é em vão, né? Então essa relação aqui ela tem que ter referências. Então, como eu tenho a entidade aqui empregado com a chave ID, né, com ID de identificação, e dependente também com a chave de identificação, nós podemos combinar para travar essa relação das instâncias. Ou seja, eu tenho aqui, por exemplo, a chave 1111 combinada à chave 97.
implicando aqui essa relação, dizendo que Pedro, né, tem um dependente que é o Juquinha. Já o 1, 2, 3, 4 tem um dependente que é 98, que é a Heleninha. Beleza? E aí Bielzinho é dependente de quem? Se não há uma instância representando essa combinação, logo Bielzinho, né, não pode ter um dependente aqui, ó. Um dependente é identificado pelo empregado ao qual ele está relacionado e pelo seu ID. Então, não, na verdade, não é possível inserir uma entidade no conjunto dependente sem informar o ID do empregado. Logo, na verdade, isso aqui não seria possível, tá? Eu só vou conseguir acrescentar um dependente se ele tiver um relacionamento aqui, né, uma combinação com o ID do empregado. Então não é possível inserir uma entidade no conjunto dependente sem informar o ID do empregado. Então, se ele não tem dependente é porque ele não existe, para falar a verdade. Um departamento é identificado por seu código único e pelo campus ao qual está relacionado. Então, aqui já é outro exemplo, tá? A gente tem aqui inclusive uma nova entidade, né? É um outro exemplo, né? Uma nova entidade, eu me refiro a questões de quantidade, né? Até então os exemplos anteriores tinham uma ou duas entidades, aqui nós temos 3 entidades. Então, voltando aqui, né, a leitura, ó, um departamento é identificado por seu código único, certo? Ó, ele tem o seu código do departamento aqui e pelo campus ao qual está relacionado. Então, ele tem o código e a combinação com o campus. Logo, provavelmente eu tenho o quê? O código combinando com o ID de campus. Código do departamento combinando com o ID de campus. Cada instância dessa que tiver a combinação entre ambos aqui, né? Aí isso implica, né, na questão da cardinalidade também, né? Ó, um departamento é identificado por seu código único e pelo campus ao qual ele está relacionado. Então é 1 para 1, né? Beleza. Um curso é identificado por seu código único, tá aqui, e pelo departamento ao qual está relacionado. Então aqui ele leva em consideração provavelmente o código do departamento também, e pelo ainda o campus também ao qual seu departamento está relacionado. Então ele pega aqui também, tá? Então nós temos essa combinação aqui. Bom, agora mudando um pouco o tema, a gente vai falar sobre grau de um relacionamento, tá? Consiste no número de ocorrências de entidades que participam de cada ocorrência do relacionamento. Então, quantas entidades existem aqui e que participam, né, de cada ocorrência do relacionamento. Uma ocorrência do relacionamento é isso aqui, gente, ó, essa transição aqui de uma entidade para outra. Então, aqui existe o intermediário aqui, né, que é o relacionamento, e aí o grau de um relacionamento ele é medido com base na quantidade de entidades que estão, né, cruzando nesse relacionamento. A gente chama de relacionamento binário o que envolve 2 conjuntos de entidades, no caso aqui professor e aluno, onde cada ocorrência do relacionamento associa 2 ocorrências de entidade. Então ele associa, né, professor-aluno, aluno-professor. Então, 2 ocorrências de entidade. Esse seria o grau de um relacionamento, que nesse caso seria o relacionamento binário. O ternário, né, o nome sugere, envolve 3 conjuntos de entidades, onde cada ocorrência do relacionamento associa 3 ocorrências de entidade. Então nós temos aqui 1, 2 e 3, né, voltando, 3 ocorrências.
aqui a gente tem, por exemplo, cidade, né? Ó, muitas cidades pode distribuir muitos produtos, né? E muitos produtos podem ser distribuídos em muitas cidades, ok? Uma cidade pode ter, eu acho, né, muitos distribuidores. Então acho que é basicamente isso. Agora, para a gente entender melhor, existem uns exemplos aqui que mostram instâncias para a gente contextualizar melhor. E aí eu vou voltar para o ternário para explicar melhor ainda, se tiver ficado ainda confuso. Então, no relacionamento binário, vamos entender as ocorrências entre duas entidades A e B, né, que seria aqui no caso professor e aluno. A cardinalidade máxima de A num relacionamento binário indica quantas ocorrências de B podem estar associadas a cada ocorrência de A, né? Então, aqui nós temos muitos professores podem orientar muitos alunos, e muitos alunos podem ser orientados por muitos professores. A gente tem aqui algumas ocorrências válidas do relacionamento orientador, né? Então, desse relacionamento aqui. Então, eu tenho, por exemplo, uma instância que seria professor 1, aluno 1, professor 1, aluno 2, já que é muitos para muitos, né? Posso ter ainda professor 2 com aluno 1. Então, note que, ó, uma, duas ocorrências, ó, uma, duas ocorrências, tá vendo? Então, é só demonstrando que podem haver, né, várias vezes a repetição aqui, já que é muitos para muitos, tá bom? Então, essas são as ocorrências válidas do relacionamento orientador, né? É óbvio que não para por aqui. Se a gente fosse criando aqui novas ocorrências, não tem limite, já que é muitos para muitos, né? Então é basicamente isso. Desculpa, um detalhe, né? Não, tá certo, tá certo. Eu que confundi aqui. Desculpem minha confusão. Eu não vi que eu tinha mudado aqui a cardinalidade, mas aqui de fato, ó, houve uma mudança. Quando eu digo que professor, né, um professor pode orientar muitos alunos, eu não posso ter que muitos alunos podem ser orientados por muitos professores. Isso era no exemplo anterior. Agora eu tenho que muitos alunos podem ser orientados, mas apenas por um professor. Então, professor 1 é o único professor aqui, né? E aí ele pode orientar vários alunos. Então ele pode orientar aluno 1, aluno 2, tá? Já criando professor 2, o que é que vai acontecer? Eu vou ter nessa ocorrência aqui, ó, o que está impedindo aqui é a relação aqui, tá? Professor 2 não vai poder orientar aluno 1. Por quê? Vamos observar aqui e entender melhor. No caso aqui, professor 1, aliás, um professor pode orientar vários alunos. Mas aí, ó, o próprio aluno 1, né, que dá a ideia de muitos alunos aqui, de repetição aqui, ele não pode ser orientado por outro professor, né? Vamos contextualizar melhor aqui. Deixa eu ver. Pronto, ele poderia. Um professor pode orientar muitos alunos, tá vendo? Professor 1, aluno 1, professor 1, aluno 2, um único professor. Só que o aluno ele deve ser orientado por apenas um professor. Então, finalmente chegou aqui na explicação melhor, né? Então, aluno 1 já é orientado por professor 1, então ele não pode ser orientado por professor 2, tá ok? Que é uma restrição dada de acordo com essa cardinalidade aqui, beleza? Espero que tenha ficado claro agora. Bom, ainda sobre
né, voltando agora sobre o relacionamento ternário, né, que eu tinha talvez não explicado tão bem, vamos tentar entender aqui, ó. Em um relacionamento entre três entidades, A, B e C, a cardinalidade máxima de A e B num relacionamento ternário indica quantas ocorrências de C podem estar associadas a um par de ocorrências de A e B. Está meio confuso ainda, né, o contexto. Às vezes na leitura do enunciado aqui não fica tão claro, mas vamos entender, ó. Para cada par de ocorrência, por exemplo, cidade, produto, está associado no máximo um distribuidor. Tá vendo, ó? Certo? Um único distribuidor. Ou seja, um distribuidor possui exclusivamente para distribuir um produto em uma cidade. Então vamos ver aqui nessas instâncias aqui, ó. Fica mais fácil da gente identificar pegando o distribuidor aqui, pondo como se fosse em evidência, né? Então, distribuidor 1. Distribuidor 1, ele pode ter um produto 1 e cidade 1, né? Ó, um único distribuidor, ele pode ter, né? Ó, cidade 1, produto 1 e cidade 1, né? Aqui tem outras ocorrências, ó. Distribuidor 1 pode ter produto 2, cidade 2. Distribuidor 1 pode ter produto 1 e cidade 3. Ou seja, não existe uma restrição nessa parte aqui, contanto que seja o distribuidor aqui, né? O 1, ele está tendo aqui essa possibilidade de ocorrências porque é um para muitos e para muitos, né? Ok? A cardinalidade aqui, né? Ó, um para muitos e um para muitos, tá? E distribuidor 2, olha só, distribuidor 2 pode ter aqui produto 1 e cidade 2, ok? Então, para cada par de ocorrência, cidade e produto está associado no máximo um distribuidor. Então, o par, por exemplo, produto 1 e cidade 2, né, tem que estar apenas para um distribuidor. Então, note que uma combinação dessa não se repete para um outro distribuidor, né? Ó, notem que aqui está dando certo porque produto 1 e cidade 2 estão aqui relacionados com o distribuidor 2, tá? Estão tendo uma associação com ele. Então, produto 1 e cidade 2 só ocorre aqui. Aí seria infringir esse contexto aqui se tivesse aqui, por exemplo, produto 1, cidade 2. Aí já não poderia. Beleza? Aqui de novo, ó, a cardinalidade refere-se a pares de entidades, ainda falando sobre relacionamentos ternários, tá? Então aqui a gente leva em consideração os pares de entidades. Então cada par, por exemplo, professor-aluno, está associado a no máximo um projeto. Cada par professor-aluno está associado a no máximo um projeto. Professor, aluno, muitos para muitos, mas tem aqui na relação apenas um projeto, né? Aqui eu mudei até a ordem aqui para a gente não ficar, né, seguindo uma única ordem, porque o que importa não é isso, o que importa é a gente ver a relação. A setinha aqui está meramente mostrando essa associação. Então temos aqui, ó, professor 1, aluno 1, projeto 1, beleza. Então professor 1, aluno 1 não pode se repetir para outro projeto, né? Note que aqui até foi invertido, ó. Mas vamos ver na sequência aqui, ó. Professor 1, aluno 1. Nesse caso aqui, ó, cada par professor-aluno está associado a no máximo um projeto.
Então, professor, aluno, nós temos aqui essa ocorrência, né? Professor, aluno, um projeto, tá bom? Já há um par professor, projeto, tá aqui, ó. Lembrando, só um minutinho, eu ia passar aqui para esse outro ponto, mas notem que isso aqui, né, está sendo atendido levando em consideração a cardinalidade, é claro. Cada parte, professor, aluno, ou seja, professor, aluno, né, ó, muitos para muitos aqui, está associado a no máximo um projeto, tá vendo? Um projeto, certo? Já aqui nessa outra combinação, ó, há um par professor-projeto, professor-projeto, podem estar associados muitos alunos. Então fica muito fácil quando você leva em consideração aqui, ó, você relaciona aqui e o que sobra você sabe de acordo com a cardinalidade. Então, um par professor-projeto pode estar associado ao quê? A muitos alunos. Professor-projeto. Então, eu botei propositalmente aqui, ó, professor 1, projeto 1, associado a aluno 1. Professor 1 também, projeto 1, que indica sempre o mesmo par, né? Associado a aluno 2, porque eles podem ter o quê? Muitos alunos. É isso? Perfeito. E agora para esse, ó, há um par aluno-projeto, que seria aluno-projeto, podem estar associados o quê? Muitos professores. Então, aluno 1, projeto 1, né, ó. Notem que aqui eu propositalmente repeti o seguinte: aluno 1, projeto 1, essa combinação aqui, o que sobra é muitos professores. Então, tenho aqui, poderia se repetir aqui, parecido com fazendo uma analogia aqui, ó, parecido com esse, né? Só que eu optei mais por mostrar o seguinte: como aluno indica muitos, né? Então posso ter aqui, por exemplo, o aluno 2 associado ao projeto 1, né? E tendo um outro professor, né? Professor 2. Mas aqui poderia ser também aluno 1, tá? Projeto 1 e professor 2, por quê? Porque é uma combinação para muitos, né? Ó, professor são muitos. Beleza, gente? Então, assim, a única restrição é você identificar, né, a associação e atendê-la, entendeu? Bom, pessoal, então o que eu queria passar para auxiliar na última atividade que eu passei para vocês era esse tema, tá? Aí estão as referências e eu dei ênfase aí para deixar claro que esse material foi baseado no material do professor Emerson Ribeiro de Melo, né, do IFSC, ok? Onde ele tem como tema dessa aula o modelo entidade-relacionamento no curso de Engenharia de Telecomunicações. Beleza? Bom, pessoal, então, muito obrigado pela atenção. Espero que tenham entendido aí o conteúdo. Qualquer coisa é só entrar em contato. Abraço. Tchau, tchau.